Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a categoria peso leve do UFC. Hoje mais cedo eu postei um vídeo aqui que é um trecho da live que eu fiz na sexta-feira passada, onde o Diego Lima, treinador do Charles do Bronx, falou ali sobre o Charles do Bronx, o Charles Oliveira, falou ali sobre Chandler, sobre Justin Gaethje, McGregor, Poirier, enfim, falou sobre essa situação da categoria. Se você não viu ainda, no final desse vídeo vai aparecer para você clicar. E antes de eu começar a falar do assunto, vale lembrar que agora, nas próximas sextas-feiras aí, às 10 da noite, vai ter mais live aqui, com lutadores profissionais. Teve um moicano também que entrou nessa última live. Enfim, o Parrumpinha, treinador ali do Peter Yan, da Amanda Ribas e, enfim, várias personalidades ali, do meio, porque não é só lutador, tem preparador físico também. Enfim, muita gente que participa, então é bem legal. Mas, enfim, voltando pro assunto, eu tava assistindo hoje o programa do Daniel Cormier com o Ariel Helwani no canal da ESPN aqui no YouTube, e eles falaram sobre vários assuntos e o trecho que me chamou a atenção foi sobre a categoria peso leve do UFC. E eles começaram falando de um tweet, que o Daniel Cormier postou no dia 10 de março, onde ele falou ali de algumas possíveis lutas que ele estava pensando. Então ele colocou ali Gaethje contra Chandler, depois ele falou ali de Islam Makhachev contra o Rafael dos Anjos e também acabou falando ali de Tony Ferguson e Beneil Dariush. Logo depois disso, alguns dias depois, anunciaram de fato Beneil Dariush e Tony Ferguson. E aí, ficou ali essa conversa entre eles, enfim, o Helwani confirmando para ele que vai ter essa luta e tal, o Cormier ficando surpreso, e ali depois eles foram falar da próxima luta, e aí o Ariel Helwani falou que realmente o UFC está trabalhando para casar a luta entre Gaethje e Chandler. Pois é, eles estão casando essa luta, que seriam dois possíveis nomes que o Charles Oliveira enfrentaria. Então, se realmente tiver com o UFC trabalhando nessa luta, que eu não duvido, porque quando o Ariel Helwani fala que tem alguma luta sendo trabalhada ali e tal, geralmente a luta acaba sendo casada. Então, existe essa possibilidade. E ali depois o outro confronto, seria o Poirier com o McGregor, que já estava casado. Enfim, e a outra luta é o Rafael dos Anjos com o Islam Makhachev, mas tem a questão do Rafael dos Anjos ter feito ali uma cirurgia e tal. Mas segundo o Cormier ainda, como tem Ramadan também no meio da história, então até pode ser que acabassem casando essa luta. Enfim, vai saber, E o que eu quero comentar aqui, então, pegando esse gancho e essa informação de que o Helwani disse que estão realmente trabalhando aí para ter Gaethje e Charles, é justamente essa... Gaethje e Charles, Gaethje e Chandler é justamente essa situação do Charles Oliveira, do Charles do Bronx, porque o próprio Helwani falou pro Cormier, falou, tá, beleza, você falou dessas lutas e tal, mas e onde entra o Charles Oliveira nessa parada? E aí o Cormier falou ali, o que ele acha que poderia ser feito, não é nada oficial, mas que o Charles poderia ficar ali de reserva para a luta de McGregor e Poirier, porque caso, vamos supor, que o McGregor se machuque, fique doente, não possa lutar, o Charles assume ali a luta, enfrenta o Dustin Poirier e aí, nesse caso, o UFC colocaria o cinturão em jogo, É claro que no mundo ideal, se o McGregor realmente deixasse a luta, pro Charles seria legal, enfrentar o Poirier, valendo o cinturão e tal. Mas a gente sabe que quando o cara tá de reserva, dificilmente o cara é utilizado. Então, assim, deixar de casar uma luta para ele, contra Gaethje ou contra Chandler, valendo ali o cinturão, ou mesmo que fosse o interino, para deixar o cara de reserva, o cara que vem com a sequência que vem, o cara que mais merece o cinturão, na minha opinião, deixar ele de reserva, sendo que existe a possibilidade dele nem lutar, é muita sacanagem, Então, para ficar mais fácil essa discussão aqui, vou colocar aqui do lado para vocês, na verdade desse lado aqui, o ranking da categoria peso leve. Então a gente tem o Khabib considerado ali no site ainda como campeão, mas isso a gente já pode desconsiderar. A gente tem ali o Poirier na primeira posição, que estaria enfrentando, portanto, o sexto do ranking, que é o McGregor, a terceira luta entre eles. Depois ali a gente tem o Justin Gaethje na segunda posição, que segundo o Ariel Helwani está sendo trabalhado para lutar com o quarto do ranking, que é o Michael Chandler. Na sequência a gente teria o Charles, que nessa situação está a ver navios. E depois a gente teria ali na quinta posição, fechando o top 5, o Tony Ferguson enfrentando o Beneil Dariush, que é o nono. E depois ainda nesse tweet do Cormier, a gente teria mais um nome na sequência, que seria o Rafael dos Anjos, o sétimo, futuramente, quem sabe, enfrentando o 11º, que é o Islam Makhachev. Então, a gente praticamente casou luta pro top 5 inteiro, na verdade, top 7 inteiro, só que só um cara ali que foi esquecido, que não foi casado com ninguém, que foi o Charles Oliveira. E nessa situação hipotética do Cormier, ele seria ali um reserva para Poirier e McGregor. É claro, como eu disse, que se o McGregor se machucasse e o Charles lutasse com o Poirier,
Poirier, seria muito legal, valendo cinturão ainda e tal. Se o Poirier se machucasse e o Charles enfrentasse o McGregor, que fosse, nem valesse o cinturão, mas enfrentasse o McGregor, também seria uma luta legal pro Charles, porque é uma luta que rende uma grana legal. Mas, ao mesmo tempo, né, se vamos supor que o Charles enfrentasse o McGregor aí para substituir o Poirier, não faria sentido darem cinturão para Chandler e Justin Gaethje. Né? Então o cinturão teria que continuar esperando ali, né? E aí quem vencesse entre McGregor e Charles disputaria o cinturão contra o Poirier quando o Poirier voltasse ou contra algum outro nome. Enfim, o cenário que a gente tem atual, né, saindo dessas possibilidades e pegando o cenário atual, a gente tem o quê? Ainda, claro, não confirmado e com data, mas o mais palpável, segundo aí as informações do Ariel Helwani, é o quê? Dustin Poirier e McGregor, que já era o esperado. E agora, segundo essa informação de hoje, Justin Gaethje e Chandler. E a gente já teve oficialmente Ferguson contra o Beneil Dariush. Então, esses são os mais oficiais aí, né? Então, se realmente casarem Gaethje e Chandler, o Charles vai ficar aí ou de reserva, como disse o Cormier, ou vão tentar dar algum outro nome, né? Enfim, é uma pena e eu, sinceramente, dando aqui minha opinião, eu não duvido que aconteça isso, né? Muita gente vai falar, pô, mas é uma baita sacanagem, não sei o quê. Pois é, eu também acho, já falei várias vezes aqui que, na minha opinião, o Charles merece a disputa pelo cinturão, só que eu não duvido que isso aconteça porque, como o próprio Diego Lima disse, né, e confirmou, foi oferecido para o Charles o duelo contra o Chandler, acho que em fevereiro desse ano, né, conhecido como mês passado. Só que o Charles acabou não aceitando por diversos motivos, né, tempo e etc. Então, eu não duvido que por ter negado a luta, o UFC, ou não sei exatamente qual pessoa ali, né, Dana White, ou enfim, quem quer que seja, né, que não é o Dana White que casa a luta também, né, então tem a influência e tal, mas não é ele que casa a luta, ele não é matchmaker, né. Mas enfim, o evento, né, vamos falar no geral, né, o evento em si, eu não duvido, né, pegar e fazer exatamente isso, né, o Charles recusou contra o Chandler aqui, então agora ele espera, a gente vai botar o Chandler contra o Gaethje e o Charles enfrenta quem ganhar, ou o Charles fica de reserva, eu não duvido que isso aconteça, né, e eu falei, né, seria uma baita sacanagem, já falei isso em vídeos passados, disse que eu sempre achei que o Charles merecia, e teve aquela conversa, né, que muita gente falava, o Charles ficar recusando, querendo escolher, o UFC pode passar ele para trás e tal. Pode, a possibilidade existe, né, eu sempre falei isso, a possibilidade existe do UFC fazer isso, mas é uma baita sacanagem. O cara que tem a sequência de vitórias que tem, vencendo os nomes complicados que venceu nas últimas lutas, da forma como venceu, e não ter a chance dele. Mas, enfim, não seria a primeira e nem vai ser a última vez que o UFC faz algo que a gente não concorda e não acha justo. Então, vamos ficar de olho. Eu quis trazer esse vídeo porque realmente é uma informação importante. Como eu disse, o Ariel Helwani geralmente não fala que uma luta está sendo trabalhada e a luta não acontece. Geralmente, quando ele fala que tem alguma luta sendo trabalhada, a luta acaba sendo anunciada logo depois. Então, existe uma grande chance de confirmarem Gaethje e Chandler e o Charles, a gente ficar aí esperando. É uma baita sacanagem, mas fazer o quê? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou do vídeo, né? Não da notícia, porque a notícia em si não é tão legal para quem gosta do Charles, né? Mas enfim, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!